sou instrutora dos cursos de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e, dando continuidade ao projeto de cursos profissionalizantes em casa, nós continuaremos abordando as características essenciais para que você se torne um profissional de sucesso. Consequentemente, se tornará um profissional de sucesso sendo uma pessoa melhor, sendo um ser humano melhor. Então, o seu desenvolvimento pessoal muda os seus comportamentos e, consequentemente, muda as suas relações e, consequentemente, te transforma num profissional melhor. No vídeo de hoje nós abordaremos um pouco mais detalhado sobre comunicação e sobre trabalho em equipe, como trabalhar em equipe. Não como, mas o quanto isso é fundamental. Então, a comunicação, saber se comunicar, saber falar de forma clara e precisa é fundamental para qualquer relacionamento. Então, se você sabe se comunicar, você consegue entregar a mensagem. Se não ficou claro a mensagem, a culpa é sua. Você precisa entender se o outro conseguiu captar o que você quis dizer. Isso para todos os níveis de relacionamento que nós temos na nossa vida. Então, quantas vezes a gente não fica angustiado, bravo e com um monte de emoções dentro de nós por achar que a gente se comunicou muito bem e que o outro é que é responsável por não dar retorno. Então, a comunicação, entenda que a forma com que você diz precisa ser clara. E ser assertivo melhora o seu comportamento. Ser assertivo transforma o seu modo de se comunicar. Ser assertivo nem sempre é ser o sincerão, porque a gente não precisa sair por aí dando a nossa opinião em tudo. E achar que um pedido de desculpa desculpa aí, mas sempre que o desculpa vier acompanhado de um mais, significa que você não está se importando nem um pouco com o pedido de desculpa de fato. Porque pedir desculpa, por exemplo, em uma comunicação, deveria ser algo onde a gente pensa a respeito do fato, pensa onde errou primeiro, para depois dizer para o outro o que ele errou conosco. Então, a comunicação você precisa aprender, porque ninguém nasce, nossa, ela é tão comunicadora, a Ludmila nasceu tão falante. Não, a Ludmila já fez muitas coisas na vida, a Ludmila já fez muitos exercícios, já pegou muito trabalho, qualquer tipo de trabalho que eu podia executar para aprender algo. Então, a minha fome sempre foi por aprender coisas novas. Isso me transformou profundamente. Mas a dica que eu quero deixar aqui para você é que tudo em nós se comunica. A forma com que eu me visto, a forma com que eu olho, a forma com que eu me posiciono, a minha postura. Se eu tenho uma postura descaída, uma vozinha baixa, vocês não vão me entender. Mas se eu tenho uma postura um pouco mais ereta e eu falo com um tom um pouquinho mais grave, você consegue entender e aceitar a minha mensagem de uma forma diferente. Então entenda que se comunicar tem mais a ver conosco do que com o outro. É você quem precisa aprender a se comunicar melhor e você alcançará lugares altos. Então ninguém vai para uma entrevista de emprego da forma que acorda. Então sim, a sua roupa comunica você. Então muito cuidado, use cores mais neutras, seja mais discreto se você está indo para uma entrevista de trabalho, se garanta no resultado. Então o que isso significa? Leia a respeito da empresa, saiba o que aquela empresa te proporcionará, o que ela tem para você, aprenda, estude aquilo ali e vá seguro, porque o seu cabelo não te define, mas você precisa entender que a nossa postura, os nossos gestos e o modo que a gente fala, o tom de voz que a gente utiliza, pode nos auxiliar. Então, existem alguns exercícios que você pode e deve fazer para começar a melhorar a sua comunicação. Você pode fazer exercícios de dicção. Na internet tem vários exercícios de dicção. São exercícios que você vai ficar entoando a sua voz para que ela melhore. Então, você precisa conhecer o seu tom de voz mais agudo e o seu tom de voz mais grave. E o seu tom de voz, você precisa se sentir confortável, saber qual é o seu tom de voz que mais deixa você seguro e, consequentemente, as pessoas também. Então, aprenda, pratique,
acabou esse vídeo, vá estudar, vá para frente do espelho, praticar alguns exercícios de dicção. Em frente ao espelho também, você pode começar a se apresentar. Falar o seu nome, falar quem você é, né? Entendendo quais são aquelas características, aqueles comportamentos que mais te marcam. E nem sempre para a empresa eles estão em busca só de conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que o Google traz, tudo aquilo que a faculdade te ensina. E isso é ensinável, isso é treinável. Mas comportamento depende mais de vontade nossa do que propriamente da empresa. Então eu espero que esse vídeo ele de fato te esclareça coisas a seu próprio respeito. Você é capaz de chegar em qualquer lugar que você se propuser chegar, mas depende muito mais de você do que das situações, das condições. Então a sua condição não determina a sua posição. Você escolhe quem você quer ser aqui, o que você quer fazer, onde você quer chegar, qual é o nível de sucesso que você quer ter na sua vida. Por isso que a gente sempre diz que sucesso tem uma definição para cada um. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para o outro. E tá tudo certo. Mas desde que você entenda o que você quer da vida. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, voltando aqui para mais perto da comunicação, o que eu queria te dizer? Você precisa aprender essa estratégia. E isso eu aprendi em um livro de relacionamento. Esse também, que eu falo às vezes, a gente precisa treinar, tirar o então, tudo isso é treinável. A gente precisa começar e com a prática você vai substituindo esses vícios de linguagem e essas expressões por palavras novas. Então, algo que eu também fazia e que ainda faço sempre que eu leio alguma palavra desconhecida, e eu falo isso em sala, quem é aluno meu sabe que é verdade, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre pesquiso o significado no dicionário. Sim, isso me acrescentou muito na vida, porque eu comecei a ter muito mais bagagem, muito mais informação, muito mais palavras somadas a mim. Então, esse exercício que eu ia falar, essa estratégia, na verdade, de comunicação, eu aprendi em um livro e foi um divisor de águas na minha história. Eu aprendi a me comunicar de forma diferente nos vários níveis de relacionamento da vida. E a dica era, sempre que você não gostou de algo que o outro fez com você, pense a respeito daquela situação e tente encontrar onde foi que você errou. Com certeza você vai achar qual foi o momento que você errou, que fez aquela pessoa reagir com você de uma forma que você não esperava. E isso funciona no nosso casamento, isso funciona em amizade. E como que você chega? Qual é a forma de se comunicar? Qual é a forma de lidar nos nossos relacionamentos interpessoais, pessoais, nos nossos níveis, vários níveis de relacionamento? Você primeiro avalia a situação, encontra onde você errou e quando você for conversar com o outro, esteja preparado para primeiro admitir a sua fraqueza. Então você vai chegar falando, olha, tal dia eu errei, eu falei com você de forma alta, eu fui muito grosseira e eu falei assim assado e eu me expressei mal e eu queria te pedir desculpa. E aí você se posicionou e só então você fala o que o outro fez que te desagradou. Porque você já desarmou a pessoa, ela entende que você é um ser humano, que você se importa com ela de verdade, que você parou, pensou sobre a situação, seja dentro da sua casa, ou seja no nível de ambiente profissional, em qualquer empresa, em qualquer lugar que você pise, essa é uma decisão. Você pensou, você mostrou para a pessoa que você se importa e exponha para ela. Mas eu não gostei também da forma que você reagiu e eu entendo, eu só tô te expondo porque eu não quero que a gente falhe na mesma situação. E isso fará uma grande diferença na sua história. O segundo comportamento, o que nós ainda abordaremos aqui, é o trabalho em equipe, que nada mais é que ter a capacidade de trabalhar de forma harmoniosa
entendendo que vocês juntos estão unindo e não dividindo esforços para um mesmo propósito. Ainda que você pense que o outro quer tomar o seu lugar, que o outro quer o seu... mas ele quer se destacar, ele quer aparecer... Não importa, o propósito é o mesmo. Se vocês estão dentro da mesma empresa, é banalidade pensar que é o contrário. Que quando você expõe o erro dos outros, que você está se destacando por mérito. Pelo contrário, você está mostrando tudo que você tem dentro de você, que não é nada bom. Então entenda que trabalhar em equipe, você precisa ter essa capacidade. Você consegue ter capacidade de trabalhar de forma harmoniosa, de forma a somar um com o outro, entendendo que vocês estão marchando na mesma direção, caminhando no mesmo propósito. Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha entendido que comunicar transforma a sua história, que falar bem conecta você às outras pessoas e muda os seus relacionamentos. Eu espero que todos os seus relacionamentos sejam transformados pela sua vontade de ser melhor. Obrigada. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente.